Tudo parecia normal, quando de repente... Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus capítulo 24, versículo 30. Neste vídeo, vamos falar sobre o cumprimento das profecias em nossos dias. Tudo já está se cumprindo, tudo já está preparado para o aparecimento de Cristo nos céus. Mas antes de assistir, compartilhe esse vídeo, para que esse vídeo consiga chegar a mais pessoas, e mais pessoas consigam ser alcançadas pela palavra do Senhor. E se você ainda não é um inscrito, se inscreva e ative o sininho de notificações para receber os próximos vídeos. Deus abençoe. O Evangelho, anunciado por Jesus e espalhado pelos discípulos, anunciado também pelo apóstolo Paulo aos gentios, parece estar chegando em sua reta final. O amor está se esfriando. Os homens agora são amantes de si mesmos. Fome, guerras, epidemias. Tudo já está se cumprindo. Por momentos, é difícil acreditar o que vivemos hoje. Países fechados, eventos cancelados, cultos suspensos, supermercados lotados sem produtos básicos, atrações vazias e o mais importante, milhares de pessoas falecidas, centenas de milhares enfermas e milhões estão em quarentena assustadas. O coronavírus afeta todos os países do mundo. O mundo nunca esteve tão perto do grande dia, esperado por milhões de cristãos, o arrebatamento. No livro do Apocalipse encontramos uma passagem também importante neste momento. Em Apocalipse capítulo 6, versículo 8 diz assim: E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dado autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio das feras da terra. A abertura do quarto selo do livro do Apocalipse produz um cavalo amarelo, ou muito pálido, isto é, doente, que traz dor através das guerras, doenças e desastres naturais. Esses selos são abertos como juízos do Senhor para uma terra surda diante do chamado do Evangelho. A última verdade a considerar é que em Romanos capítulo 8, versículo 22 nos ensina que toda a criação em um só tempo geme e suporta angústias até agora. O gemido da criação é evidente. Um só vírus microscópico é capaz de causar milhares de mortes e paralisar todos os sistemas humanos. Como Deus declarou, vivemos em uma terra disfuncional. Mas as epidemias e as mortes não são os únicos sinais da volta de Cristo. Existe também a perseguição por causa do Evangelho. No livro de Mateus capítulo 24, versículo 9, narra uma série de acontecimentos que antecederiam a volta de Cristo. Então, vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. Ao longo da história, o povo do Senhor sempre sofreu perseguições. Os cristãos foram torturados, foram queimados vivos em Roma, lançados em cova de leões, lançados em fornalha ardente, sempre foram perseguidos. E ainda hoje, os cristãos sofrem perseguições por causa do Evangelho. O Estado Islâmico tira a vida de muitos cristãos. Na China, não existe liberdade religiosa. Os cristãos chineses têm que se esconder para ler a Bíblia. Todos eles ficam escondidos, porque se forem pegos lendo a Bíblia, são condenados à morte. Em tantos outros países, a perseguição por causa do Evangelho mata muita gente. Se a briga por religiões fosse por ouro, se podia negociar, mas a fé não se negocia. A fé é algo inegociável, tanto para cristãos como para pessoas que creem em outros deuses. Por isso ainda há tantas perseguições por causa do Evangelho, porque a crença
não se negocia. E isso é um sinal também da volta do Senhor. A perseguição por causa do Evangelho é um sinal que Jesus Cristo está às portas. Apostasia, um sinal da volta de Cristo. Hoje se prega um evangelho fácil, sem muita dificuldade, um evangelho para enriquecer. Mas Jesus nunca ensinou assim. Pelo contrário, ele disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Mas hoje se prega um falso evangelho, um evangelho distorcido, sem comunhão com o Espírito Santo, sem oração, o evangelho da facilidade. Isso também é um grande sinal da volta de Cristo, que usou o apóstolo Paulo dizendo que nos últimos tempos as pessoas não suportariam mais a sã doutrina. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, também disse sobre essas coisas que antecederiam a vinda de Cristo. No livro de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 4, diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Escarnecedores, um sinal da volta de Cristo. Eles perguntam: onde está o seu Deus? Eles riem, zombam e escarnecem do povo do Senhor. E isto foi profetizado também como um sinal da volta de Cristo, os escarnecedores da palavra do Senhor. Um escarnecedor, um zombador, uma pessoa sem respeito pelas coisas do Senhor. Os escarnecedores falam mal sem se importarem muito com as consequências ou o que acontecerá com a fé de outra pessoa. O escarnecedor se sente superior e gosta de fazer pouco caso de outras pessoas. Eles se sentem bem fazendo isso, isto é, uma pessoa escarnecedora da palavra do Senhor. E isto foi profetizado como um sinal da volta de Cristo, e isto está acontecendo em nossos dias. A palavra do Senhor está se cumprindo em sua totalidade. Basta apenas olharmos ao nosso redor e veremos o cumprimento da palavra do Senhor, andando segundo as suas próprias concupiscências. O apóstolo Pedro, no mesmo versículo, disse que nos últimos dias os homens andariam segundo a sua própria vontade. A nossa geração aplaude de pé a inversão de valores. Hoje se inaugura igrejas com lideranças gays. O evangelho está sendo deturbado. Hoje se faz passeata em favor da liberação das drogas. Nunca os valores estiveram tão distorcidos como em nossos dias. Certo agora é errado, e o errado certo. O conceito da família está sendo pouco a pouco mudado. Se luta com unhas e dentes para a aprovação da ideologia de gênero. A chamada ideologia de gênero representa o conceito que sustenta a identidade do gênero. Em outras palavras, eles querem aprovar uma lei em que todos nascem iguais e que no decorrer da vida a própria pessoa escolheria o seu gênero, masculino ou feminino. Isso causa uma desestruturação no conceito da família como vemos hoje. Tudo isso está acontecendo para que se cumpra a palavra do Senhor, que fala claramente que nos últimos dias os homens andariam segundo a sua própria vontade. E isso já está acontecendo em nossos dias. Guerras, rumores de guerras e terremotos, sinais da volta de Cristo. As guerras sempre aconteceram na história da humanidade. 2 grandes guerras aconteceram, matando milhares de pessoas. E agora, rumores de guerras antecedem a volta de Cristo, principalmente em Israel. Emmanuel Macron lança um exército mundial das 10 nações, cumprindo a profecia bíblica. Este cumprimento está bem diante dos seus olhos, meus irmãos. No livro do Apocalipse fala sobre 10 chifres, e esses 10 chifres são representados por 10 reinos, ou 10 nações. A união dessas 10 nações irá passar o poder para a besta. Em Apocalipse capítulo 17, versículo 12 diz assim: e os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. 10 países da União Europeia estão se unindo para formar um exército. E em um dos seus pronunciamentos, Emmanuel Macron disse assim: estamos desenvolvendo uma cooperação entre países politicamente voluntários e militariamente capazes de intervir em qualquer situação, se for necessário. A palavra do Senhor está se cumprindo. Rumores de guerras à vista. Já o Irã disse a Israel que em apenas 7 minutos são capazes de destruir Israel. Essa foi a ameaça feita por
por um oficial do governo iraniano, e é oficial. Os rumores de guerra são sinais também da volta de Cristo. As dores de parto estão se intensificando e estamos cada vez mais próximo da nossa redenção. Meus amados, está chegando o tempo do arrebatamento. Em um abrir e fechar de olhos seremos arrebatados. Tudo está se cumprindo. E para finalizar esse vídeo, eu quero deixar aqui um versículo para a sua meditação. Está em Apocalipse capítulo 22, versículo 6 até o 7, que diz assim: E disse-me, essas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. E eis que cedo venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Quem é injusto, faça a injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. E quem é justo, faça a justiça ainda. E quem é santo, santifique-se ainda. E eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa para retribuir a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim. Não perca tempo, se inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.